Olá, queridos amigos, aqui estamos nós mais uma vez no nosso trabalho de Fake Online. Nós estamos trabalhando o Evangelho segundo o Espiritismo e hoje vamos trabalhar o capítulo 12. Mas antes disso, como todos os nossos trabalhos, nós pedimos para vocês, se possível, cerrar os olhos, mentalizar Jesus e vamos à nossa oração inicial. Pai de infinito amor, Pai de infinita bondade e misericórdia, amado Mestre Jesus, nosso querido conselheiro, amado irmão Ramatiz, que da Casa do Grande Coração nos envia tantas informações e tanto amor, amado irmão José, mentor desta sagrada casa, que nos permite fazer e receber a caridade, amadas falanges espirituais que sempre com tanto carinho trabalham junto a nós. Juntos, louvando a Deus e em nome de Jesus, nós agradecemos a oportunidade de aqui estarmos. Pedimos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Maior, permissão para abrirmos o nosso encontro de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Graças a Deus, então, como nós estávamos falando agora há pouco, nós vamos analisar, fazer comentários do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 9 e 10. O que é o ódio? Né? O capítulo, os itens são sobre o ódio e a vingança. E nós demos como título, também um título sugerido, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Um trecho da oração de São Francisco. Então vamos ver o que é o ódio. O ódio é uma manifestação dos mais primitivos sentimentos do homem animal que ainda guarda no espírito em evolução resquícios do instinto de conservação, mas sob as formas de defesa, de amor próprio. Recentemente, o ódio, para a psicologia, é considerado mais uma disposição ou uma atitude que uma emoção descontrolada, já que quem possui o ódio pode decidir se será um sentimento permanente ou enfrentará para torná-lo passageiro. Né? Porque sim, se o rancor perdurar, o ódio perdurará. Por outro lado, podemos definir o ódio como a emoção que cumpre, às vezes, uma função até que importante, quando nós desejamos trabalhar o sentimento de desapego. Quantas vezes nós vemos alguém desapegar-se de uma situação que lhe fazia muito mal, e aí ela passa a odiar a pessoa envolvida nesta situação e se desapega dessa pessoa, né? Mas é importante também nós lembrarmos a frase do espírito de Fenelon no item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz: o amor nos aproxima de Deus, mas o ódio nos distancia dele. E a manifestação do ódio em nós, ela vai desde os aspectos mais sutis, dissimulado na hipocrisia social, nas formas de antipatia, até os atos mais cruéis e brutais de violência. Exemplo, a imagem de Jesus crucificado. O ódio, essa emoção incontida, quando toma conta de nós, ele pode se expressar através de palavras ofensivas, nós cerramos os maxilares, fechamos os punhos, soltamos faíscas vibratórias de baixo padrão e entidades malévolas sintonizadas com essa faixa vibracional podem nos envolver, nos levando até cometer atos de violência, de agressividade, muitas vezes causando separações, conflitos e até mortes. As manifestações de ódio podem realmente deixar um campo aberto para as infiltrações das entidades maldosas, que estão sempre à espreita para nos levar a mais ódio.
Entretanto, esses espíritos só conseguem nos atingir quando nós descemos aos níveis vibratórios ao alcance deles. Está realmente em cada um de nós, então, as origens das manifestações de ódio. E não devemos esquecer que, dessa forma, pela lei de causa e efeito, contraímos muitas vezes as mais penosas dívidas em nossa existência. Mas vejamos agora o que pode provocar o ódio, isso para nós estarmos atentos e evitarmos essas situações. Então, as causas do ódio podem ser muitas, porque fazem parte das emoções humanas. De fato, alguns especialistas acreditam que todas as pessoas têm a capacidade de odiar, já que é uma atitude que nós aprendemos quando a compaixão, quando o amor e quando a fé está ausente do nosso coração. Objetivamente, o ódio pode surgir em uma pessoa pelas razões seguintes. Quando essa pessoa sente muita inveja, um invejoso, quando ele considera que os outros estão com o que é seu, quando ele sente desprezo por algo ou por alguém, quando ele sente revolta, quando ele tem um sentimento de superioridade sobre o outro. Por exemplo, vocês já ouviram pessoas falar: ai, eu odeio gente burra, né? Quando existe uma sensação de impotência e quando uma pessoa é traída, aí o ódio vem com toda a sua força. Então, de certa forma, o ódio também pode ser baseado no medo, justificado ou medo injustificado, ou nas consequências negativas de algumas situações passadas. Em outros casos, o ódio é usado para se referir a algum preconceito ou fanatismo contra algo ou algum grupo em particular. Esse sentimento pode ser o sentimento precursor de guerras, sobretudo quando existe um envolvimento político relativo a uma nação ou a um grupo social. Quando há aversão a determinadas orientações, como por exemplo sexuais, o ódio também aparece porque algumas pessoas não respeitam as personalidades e os gostos individuais, as escolhas individuais. Quando, por exemplo, num caso, quando um professor suspende um aluno de alguma classe e esse aluno sente ódio, sente hostilidade pelo professor, esse ódio pode levar o estudante a atentar contra o professor, por exemplo, espalhando rumores sobre ele, espalhando fofocas, ou procurar feri-lo fisicamente. Então, sentir ódio nos prejudica muito emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Sob o ponto de vista físico, muitos estudos neurológicos demonstram que o ódio ativa uma parte que fica no nosso córtex frontal, fazendo elevar a quantidade de cortisol no organismo. E o excesso desse hormônio pode dar origens a quadros de doenças como diabetes, hipertensão arterial, depressão e, em casos mais graves, pode causar, por exemplo, a síndrome de Cushing, que leva à atrofia muscular. O cortisol também leva a um acúmulo de gordura abdominal, que é extremamente perigosa para as questões cardíacas. O ódio também provoca uma perda de energia no corpo, o que acabará prejudicando a saúde como um todo, alterando o equilíbrio interior. Diante dessas situações, é necessário controlar o ódio, Joana de Ângeles, no seu livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ela nos aconselha: se alguém te ofende, o problema é dele. Quando é você quem ofende, aí a questão muda de configuração e o problema passa a ser seu. O ofensor, isto é, quem ofende, é sempre o mais infeliz.
Nós devemos nos conscientizar disso e seguir tranquilo vida fora, sem ofender ninguém. Francisco de Assis, na sua oração, ele nos sugere: onde houver ódio, que eu leve o amor. Daí a escolha do nosso subtítulo para essa reflexão que nós estamos fazendo. Então, amor e ódio são sentimentos opostos e, às vezes, um pode dar lugar ao outro em frações de segundo dentro das nossas reações íntimas. Muitos ódios refletem expressões de amor ainda muito possessivo em determinadas criaturas, quando, por exemplo, elas se sentiram abandonadas, se sentiram traídas, se sentiram rejeitadas. Ela passa do amor ao ódio. E aquele que passa a odiar reclama o seu direito de ser amado. Mas aquele que ama verdadeiramente, ele doa de si sem esperar recompensa. E aí nós nos perguntamos: o que fazer quando o ódio invade a nossa alma? Como vamos fazer para a gente se livrar disso? E o primeiro passo é segurar essa onda de todos os modos. Não deixar esse ódio se expor à vontade. Isto é, eu calo a boca, eu conto até 10, eu conto até 100, caso seja preciso. Chico Xavier tem uma história muito interessante a respeito disso, que ele diz que uma senhora foi consultá-lo, né, dizendo que ela não sabia mais o que fazer com o marido, porque o marido a irritava muito, ela chegava a odiar a forma como ele reagia, e aí ela falava com ele, gritava, brigava, e ela já não sabia mais o que fazer, ela ia se separar. Então o Chico mandou, ela disse: olha, a receita é a seguinte: você pega a água e coloca, enche a sua boca de água. Aí ela perguntou para ele: água fluidificada, Chico? Ele falou: não, qualquer água, contanto que você não engula essa água. Isto é, fique com a boca cheia d'água. Isto é, cala a boca, não fala nada, né? Então, é isso que nós recomendamos de imediato. Se está com ódio, está com raiva, cala a boca, espera um pouco, espera essa poeira sentar. E logo em seguida, procura um local onde você possa se recolher. E aí você vai se acalmando e mentalmente faz um exercício de respiração, faz um relaxamento. A gente precisa trabalhar para serenar o nosso ânimo exaltado. E vamos fazer isso também através da oração, da meditação. Sempre, considere isso, sempre, com a ajuda do mundo espiritual superior. Pois quando você ora, você muda a tua vibração energética e o nosso pedido chega até eles. O pedido de acalma o meu coração, traz amor para o meu coração, traz o perdão para o meu coração, né? E o espírita, ele ainda é inspirado a isso por mais um motivo, o de que o ódio é completamente contrário à caridade e à humildade cristã. Dessa forma, nós nos preparamos assim para trabalhar o perdão, perdoando aos que nos ofendem. E Jesus, o nosso querido mestre, quando questionado sobre quantas vezes nós devemos perdoar, ele já nos deu a fórmula: não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, infinita e plenamente. Jesus sabia que o ódio é um sentimento persistente, destrutivo e que pode resultar aonde? No desejo de vingança, de destruir ou de fazer os outros sofrerem. Por causa dessa emoção tão negativa que é o ódio. E ele mesmo, Jesus, impediu um ato de vingança quando ordenou a Pedro que embainhasse a sua espada. Isso está em Mateus, capítulo 26, versículo 52. Ele diz o seguinte, nesse trecho do Evangelho.
Ele estava sendo preso pelos romanos. E aí, no caso, né, Pedro, com muito ódio, tira a espada para ferir o soldado e ele diz: embainha a tua espada, porque com ferro fere, com ferro será ferido. Mas agora, então, vamos falar do produto do ódio, aquele ódio que nós não trabalhamos, que continua no nosso coração e que gera o quê? Vingança. Então a gente vai falar sobre isso agora. O que é vingar-se? Vingar-se é tão contrário àquela prescrição de Jesus: perdoai aos vossos inimigos. Portanto, aquele que se nega a perdoar não é somente espírita, mas também não é cristão. Segundo o Espiritismo, Júlio Olivier, no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, diz o seguinte: a vingança é uma inspiração tão funesta que a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Porque a vingança, ela nunca é feita a céu aberto, isto é, às claras. Muitas vezes, a pessoa que se vinga, ela se vinga de uma forma hipócrita. E ela costuma responsabilizar o outro pelo seu sentimento, pelo seu sofrimento, o que pode ser verdadeiro ou não. E também está envolvido na vingança o desejo de ressarcimento, mesmo que o ressarcimento seja emocional e não material. E é nesse sentido que as ações legais, por exemplo, solicitam valores exorbitantes e se fundamentam em que o dinheiro não deverá cobrir apenas os danos materiais, mas os danos morais. Agora, o lado pior da vingança é quando as pessoas passam a desfrutar de uma boa dose de prazer na vingança. Isso é muito ruim, isso machuca o nosso coração, isso macula o nosso perispírito. Cada ato pode ser uma agressão que pode gerar mais ódio nas pessoas atingidas, direta ou indiretamente. Quem é agredido por palavras ou ações dificilmente passa por tais situações sem revidar aos xingamentos ouvidos ou às pancadas recebidas. Nós estamos longe ainda de oferecer a outra face, né? Como dizia Jesus, como ele recomendou. A atitude, a disposição íntima de quem é agredido para ser fiel ao ensinamento evangélico, ele deve se revestir de uma coragem muito grande. E ocorre, muitas vezes para nós, que nós fugimos desse controle, dessa coragem, mas a gente precisa ter um autocontrole gigantesco. Mas muitas vezes perdemos então esse equilíbrio e brigamos e xingamos e falamos palavras de baixo calão. Então o sentimento da vingança, ele faz mal à saúde, pois ele pode corroer a capacidade de raciocínio e levar a ações totalmente impensadas. Pode haver danos emocionais, dependendo da intensidade e da forma como a pessoa leva esse sentimento, e também danos espirituais, através das obsessões. Portanto, nós devemos pensar muito bem em como nos livrarmos desse sentimento de vingança. Para cada pessoa, haverá necessidade, talvez devido às suas características e às características que motivam essa vingança. Algumas opções que podem servir para algumas pessoas podem ser, isto é, como é que você vai conseguir se livrar desse sentimento de vingança? Bom, você pode reconstruir a imagem de quem te agrediu. Pode valer a pena você entender como e por que essa pessoa fez o que ela fez. Muitas vezes, quando nós percebemos a fragilidade no outro, quando de fato houver, a nossa raiva diminui. Por exemplo, um exemplo bem banal. Você pode morrer de raiva quando você está num ônibus cheio e te pisam no pé. Você fica com uma raiva.
Mas ao olhar a pessoa, se você percebe que ela é uma pessoa deficiente física, aí e ela tem dificuldade de se locomover dentro do ônibus, a sua dor diminui, é suportável e o seu ódio, a sua raiva se dilui, né? Outra maneira seria da gente se livrar da vingança, praticar o perdão, como nos ensina Jesus, ou seja, envolver os nossos corações pela misericórdia e pelo amor ao próximo, né? A doutrina espírita nos ensina que nós temos dificuldade em perdoar, porque nós somos espíritos imperfeitos. E ainda, a partir do momento em que nós nos tornamos vítimas, a dor parece incurável e maior do que aquela que nós podemos provocar no outro. E aí a gente entra num processo que chamamos de vitimização. E por que é ruim, né, você entrar nesse processo? É ruim porque é o seguinte, se você é uma vítima, aí você não pode fazer nada para melhorar a situação. É o outro que tem que fazer, é o outro que tem que ser melhor, é o outro que tem que se desculpar, é o outro que tem que andar de forma diferente, é o outro que tem que ter uma atitude diferente. Você não. Agora, quando você puxa a responsabilidade de você, e aí vai para o item também que te ajuda muito, que é reconhecer os seus erros e se colocar no lugar do outro, aí sim você vai conseguir perdoar. Perdoar você em primeiro lugar, porque provocou o que provocou, e ao outro que reagiu como reagiu. Outra coisa que você pode fazer é identificar meios de não cair mais nessas armadilhas que te levam a situações parecidas com essa que te fez sofrer. Presta atenção em você, presta atenção em como as coisas se repetem, coisas que te fazem sofrer. Outra forma também da gente combater a vingança, orar e vigiar, mantendo o equilíbrio interior, alicerçado num profundo amor ao próximo, sem nos deixar cair nessas teias da nossa animalidade inferior. Também combater o bom combate, que se inicia onde? Dentro de nós. E as conquistas, mesmo quando lentamente obtidas, elas vão aumentando a nossa capacidade de perdoar. Devemos também avaliar a nossa atual condição. Vamos nos observar diante de situações em que alguém nos machuque, até mesmo fisicamente, e analisemos os sentimentos que ainda despontam em nossa alma, a intensidade deles. Se a gente fica muito nervoso, com muito ódio, com pouco ódio, com desejo de me vingar ou não, até que altura esses sentimentos nos dominam, né? E também ressignificar o fato e as criaturas que nos atingiram. Isto é, ter um olhar mais misericordioso, mais compreensivo, mais tolerante, mais paciente. Se nós guardamos por muito tempo e alimentamos emoções desagradáveis, isso é um sinal de alerta que nos deve levar à meditação no quê? Na tolerância, na paciência e a redobrar o nosso esforço no perdão, prosseguindo para resultados cada dia melhores. Talvez você ainda não esteja preparado para perdoar certas coisas que lhe aconteceram, por serem recentes ou mesmo porque são muito traumáticas. Não se preocupe. O perdão é um processo, é um passo de cada vez. E o primeiro passo trata da autopreservação, isto é, cuida da tua saúde física, espiritual e mental. Pois você guardar mágoa é como se você estivesse se envenenando diariamente, sem você saber, né? Então você tem que traçar planos para reforma íntima, para a tua autorreconstrução, pensar em formas de fazer coisas boas para você. Por exemplo,
Você pode fazer cursos extras, né, que melhorem o teu currículo no trabalho. Você pode fazer ginástica, um curso de dança que te dá prazer, que te faz bem. E você deve cuidar da sua espiritualidade, frequentando um lugar que faça bem ao seu coração, fazendo serviço voluntário, praticando caridade, isto é, cuida de você, física, mental e espiritualmente. E para finalizarmos esse nosso encontro, deixamos aqui algumas reflexões, isto é, pense que quando você se vinga, você está igual, você se torna igual ou mais baixo que o seu ofensor. Pense, reflita que quando você não aceita uma ofensa ou um mal qualquer, esse mal permanece com quem o criou e não o atinge. É como alguém quando quer te entregar um presente. Se você bota as mãos para trás e não aceita, o presente fica na mão de quem te deu. Da mesma forma, uma ofensa. Quando você não a aceita, ela permanece com quem te tentou ofender, né? E quando você gasta seu tempo, suas energias, planejando e cultivando sentimentos de vingança, presta atenção, nesse tempo que você está gastando tentando se vingar, você deixa de produzir o bem e isso só vai te prejudicar. Por isso, é tempo de tomarmos o controle das nossas emoções, é tempo da gente domar os nossos sentimentos inferiores. Em primeiro lugar, para a gente não ser infrator da lei de causa e efeito. Segundo lugar, para não fazermos ao próximo o que não gostaríamos que alguém nos fizesse. Terceiro lugar, para apagar os erros cometidos no passado e não mais repetindo-os na atual existência. Quarto lugar, para vivenciar o amor universal que a todos nos une, numa confraternização de verdadeiros irmãos que já receberam os exemplos dignificantes de um mestre como Jesus. E vivenciando a oração de São Francisco, onde houver ódio, que eu leve o amor, aquele amor que o nosso mestre deixou em sua máxima, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que ele faça parte sempre do nosso cotidiano. E assim, queridos irmãos, terminamos o nosso encontro de hoje e pedimos a todos que cerrem os seus olhos para nos acompanhar na oração final. Pai, Pai de infinito amor, de infinita bondade e de infinita misericórdia. Jesus, nosso mestre e amigo, amado irmão Ramatiz, amado irmão José, amadas falanges espirituais que trabalham sempre junto a nós com tanto carinho e amor. Juntos, louvando a Deus e em nome de Jesus, nós agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, trabalhando o oposto do ódio, trabalhando o amor que Jesus veio nos trazer. E nós rogamos que esses bons fluidos amorosos que estão sobre nós agora, que eles se expandam sobre todo o planeta Terra e seu orbe, para que nesse instante cada coração e mente de irmão encarnado ou desencarnado possa se sentir amado, protegido e iluminado. E assim felizes pedimos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Criador, permissão para encerrarmos o nosso encontro de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, nós agradecemos a atenção de todos, a paciência que tiveram conosco e esperamos nos encontrar em breve. Que a paz e o amor de Jesus
seja em seus corações.